Oi, tudo bem? O meu nome é Adria e eu fiz 900 pontos na redação do Enem 2020. E eu tô aqui para contar como o método Luma e Ponto me ajudou a alcançar essa nota. Antes de conhecer o método da Luma, eu até era uma boa estudante de redação, conseguia tirar umas notas razoavelmente boas, 800, 860. Só que o preço que eu pagava para conseguir essas notas nessas redações, ele era muito alto. Para começar, eu passava cerca de 2 horas para conseguir escrever uma redação decente. Dessas 2 horas que eu passava escrevendo, cerca de metade desse tempo passava pesquisando sobre o tema, que é algo completamente ineficiente, porque no final das contas, no dia do Enem, a gente não sabe qual é o tema. Então a gente precisa estar preparado para conseguir escrever, independente disso. E isso era algo que eu não conseguia assimilar. Para mim, eu precisava me preparar para o maior número de temas possíveis, porque quem sabe um daqueles temas seria o que estaria no dia da prova. Se você já assistiu qualquer tutorial sobre como escrever redação no YouTube, vão te ensinar a fazer um brainstorm. E era isso que eu fazia, eu pegava uma folha de papel e anotava tudo que eu conseguia lembrar a respeito daquele tema. O que é algo interessante de se fazer. Mas o meu problema é que eu me pegava depois com uma folha cheia de informações e eu não sabia como organizar aquelas informações de forma eficiente dentro do corpo da redação. E nisso eu escrevia e reescrevia o mesmo parágrafo várias vezes, porque eu não conseguia organizar aquilo dentro do corpo da redação. Porque para começar, eu nem conseguia fazer um planejamento da redação de forma eficiente. Então, essa era basicamente a minha rotina de estudo de redação. Escolhi uma proposta, na verdade, pesquisava sobre aquele tema e tentava escrever sobre ele. E levava cerca de 2 horas para conseguir escrever uma redação que me deixasse, no mínimo, satisfeita. E aí eu enviaria aquela redação, esperaria alguns dias e receberia uma nota frustrante. Apesar de eu pensar que estava escrevendo super bem, eu não estava. Inclusive, um dos feedbacks que eu mais recebia dos corretores era que o meu texto não era argumentativo, ele era expositivo, fruto daquele mau hábito de pesquisar sobre o tema e tentar colocar o máximo de informações possíveis, sem pensar na relevância delas para a proposta. Essa era eu, antes de conhecer a Luma e Ponto. E aí o que acontece, certa vez, depois de passar por todo esse processo, eu vi esse vídeo, o anúncio da Luma, no YouTube, dizendo que ela era a fada da redação que poderia fazer a mágica de me ensinar a escrever uma redação 900 mais em 40 minutos. Aí você imagina a reação da pessoa que está cansada e frustrada depois de passar 2 horas escrevendo uma redação que não teve uma nota satisfatória e vir alguém dizendo que consegue te ensinar a fazer 900 pontos em 40 minutos. Você não acredita nessa pessoa. Você pensa que é mentira. E, sinceramente, me senti ofendida. E aí, só por causa disso, só porque eu me senti ofendida e afrontada, eu resolvi ir lá dar uma olhada pra ver do que ela estava falando. E aí, eu dei a sorte de entrar no canal da Luma bem na hora que ela estava fazendo uma live, escrevendo uma redação, usando o método Luma e Ponto. E aquilo pra mim foi libertador. Ver como ela conseguiu analisar a proposta de redação, identificar os argumentos logo de cara e já conseguir organizar o planejamento da redação em 15 minutos, algo que para mim levava 1 hora. E aí ela realmente cumpriu o que ela falava, mesmo estando em live, expondo o que ela estava escrevendo para todo mundo, ela conseguia escrever a redação em 40 minutos. E naquele momento eu percebi que eu precisava daquilo urgentemente. E a partir daquele momento a minha forma de escrever redação mudou completamente. Porque no final das contas não é só a sua nota, não é só simplesmente conseguir escrever a redação. O que mais contou para mim e o que eu mais tenho a agradecer ao método Luma e Ponto foi a confiança que eu desenvolvi na minha escrita e na minha redação. E foi isso que fez completa diferença no dia da minha prova, em 2020. Algo que a Luma sempre fala, que para mim é fundamental, foca no que você tem controle e ponto. Porque antes do método Luma e Ponto, eu focava naquilo que eu não tinha controle. A gente não tem controle sobre o tema da redação. E depositar toda a nossa energia nisso é algo que enfraquece nosso espírito, porque você vai se frustrar depois. Então eu comecei a focar a minha energia naquilo que eu tinha controle, que era me preparar com um modelo eficiente. E isso para mim fez toda a diferença.